Você já ouviu falar no livro Aniquilação? Pois é, eu vou analisar aqui um pouquinho ele nesse vídeo, dar a dica dele, porque eu acho o livro bem legal, e tentar explicar mais ou menos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aí embaixo ou na íconezinho que aparece aqui no lado do vídeo. Nós vamos falar sobre Aniquilação. Aniquilação é o primeiro livro de uma trilogia chamada Comando Sul, escrita pelo autor James Van Der Meer. O primeiro livro, esse Aniquilação, se você deve estar ouvindo o nome pensando que já ouviu isso em algum lugar, ele foi adaptado para o cinema e depois comprado pela Netflix, então ele é muito fácil de você achar. É um filme interpretado pela Natalie Portman na Netflix. Não vai ter para os filmes as continuações como tem no livro. E eu vou analisar um pouquinho ele, dando uma explicação mais ou menos assim, do meu ponto de vista. Explicação mais ou menos porque esse é um livro muito em aberto, muitas coisas são deixadas em aberto, e é de propósito, porque o objetivo do autor, do James Van Der Meer, é levantar perguntas muito íntimas. They are perfectly satisfactory answers to all your questions, but I don't think you understand how little you can learn from them. Your questions are much more revealing about yourself than my answer will be about me. Então, quando eu fizer aqui a minha explicação, eu vou deixar as perguntas que eu fiquei no final do livro. Na verdade, eu vou estar falando mais sobre mim do que sobre o livro. E é por isso que a explicação é meio pela metade, porque eu vou acabar falando demais do meu ponto de vista, e não muito do que você vai entender quando você ler o livro. A história do livro acompanha uma expedição de um grupo de mulheres, 4 mulheres, cientistas, dentro de uma área que elas chamam de Área X, que é uma área onde a natureza meio que tomou conta e ela está alterando os seres ali dentro de uma forma meio única e desgovernada. E a gente vê toda a história do ponto de vista da bióloga. Elas nunca são chamadas pelo nome, elas são chamadas pela profissão. A bióloga, que é a mesma personagem da Natalie Portman no filme, anotando no diário dela de expedição, todas elas têm que fazer um diário para anotar o que está acontecendo com elas do ponto de vista delas da expedição. Nós vemos a história inteira como se nós estivéssemos lendo o diário da personagem da bióloga. E isso é muito legal, porque ela está escrevendo supondo que quem vai ler o diário a seguir é uma pessoa que entende sobre a expedição e sobre essa área X. Então ela supõe que o leitor do livro sabe de coisas que nós, quando nós estamos lendo o livro, não sabemos. E você vai ter que ficar verificando pequenos detalhes que o James Van Der Meer coloca para todo canto no livro, para você conseguir ir juntando as peças e meio criando uma lógica do que está acontecendo ali. Inclusive, você vai ter que fazer isso para entender quem é a personagem, por que ela está fazendo certas coisas, porque ela às vezes faz certas escolhas que não são exatamente racionais, especialmente para uma cientista na situação em que ela se encontra. E você vai tendo que conectar isso muito porque ela vai ligando o que acontece com ela no livro com coisas da história pessoal dela. Então você vai criando essa construção de personagem e de universo e de eventos e do mistério à medida que você vai lendo. E isso é muito envolvente, porque você fica assim, eu quero entender isso, eu quero entender aquilo, você vai virando a página bem rápido, é muito gostoso. Agora eu tenho que falar, este é um livro do gênero New Weird, pelo que eu pesquisei. Existem 2 gêneros assim que parece que eles se encaixam mais ou menos. Existe o New Weird e o Weird Fiction. E são 2 gêneros literários que meio que vêm do mesmo lugar, uma mistura de fantasia com ficção científica para criar o horror. Tanto é que a tradução dos nomes, New Weird é o novo estranho e o Weird Fiction é a ficção estranha. E estranho aqui, neste caso, é a palavra-chave, porque ele usa de uma base levemente científica, que aqui neste caso ocorreu um evento e essas cientistas estão indo para uma área para investigar, para criar algo que é puramente fantasia, e aí dessa fantasia ele coloca algo que é tão inexplicável, que é bizarro, é estranho, cria suspense, cria tensão, a gente fica o tempo inteiro olhando pro livro, ficando assim... isso aí é esquisito isso aí. Um dos meus autores favoritos, assim, que escreve nesse gênero é o Clive Barker. E, inclusive, o meu filme de terror favorito é a adaptação de livro dele, que é o Hellraiser, Renascido do Inferno. Na verdade, os meus 2 filmes de terror favoritos são baseados meio nesse estilo meio New Weird, que é O Enigma de Outro Mundo e o Hellraiser, Renascido do Inferno. Que os 2 têm uma pequena coisinha ali científica, tipo o Hellraiser é seres de outra dimensão. E o Enigma de Outro Mundo é um alienígena que caiu na Terra. E é isso, porque as coisas que acontecem depois são tão esquisitas que é quase fantasia mesmo e pouco ficção científica. O esquisito geralmente reflete alguma coisa estranha da natureza humana. Então, quando você lê esse livro, você está lendo a história de aniquilação. Nós humanos, qualquer pessoa, no decorrer da vida, vamos nos aniquilando aos poucos, porque nós nos destruímos um pouco da pessoa que nós somos baseado nas experiências que nós ganhamos. Então, você vive uma experiência de vida e aí uma certa parte sua morre para que
você se renove com essa coisa nova que você virou. Eventualmente, no decorrer dos anos, nós somos pessoas completamente diferentes. É sobre isso que esse livro está falando. E aí, esse esquisito que ele transforma em algo físico que a gente encara dentro desses universos é meio que o terror que surge nesses livros. Eu acho que uma das melhores formas de ver isso esquisito em um filme é o filme Enigma de Outro Mundo, nessa cena que eu tô colocando aí, em que os personagens reagem, aí o personagem do Kurt Russell vê eles reagindo, vira e ele reage também. Nesse caso, a personagem tá vendo que a natureza tá se transformando, as pessoas parecem que estão virando animais ou outras espécies. Ela vai questionando, será que o marido dela, que foi da expedição anterior, virou um bicho? O livro está refletindo sobre isso através das ponderações dessa mulher e a vida dela de forma geral, porque ela é uma bióloga e ela está acostumada a estudar sistemas biológicos se transformando e a aniquilação de espécies nessa transformação. All cells were ultimately born from one cell, which becomes the structure of every microbe, sea creature, land creature, and human. E por que essa explicação é muito minha? Esse livro tem muitas coisas que ficam abertas no final. Por exemplo, o final do livro sugere que clones das pessoas que vão para dentro da expedição são feitos por alguma coisa dentro da área X e esses clones são mandados para fora. Fica a dúvida, será que foi feito um clone da bióloga e esse clone dela saiu? Porque ela, no final do livro, decide não sair da área X, porque no começo do livro ela é infectada por alguma coisa que é alienígena. E ela sabe que ela está se transformando, e imediatamente ela aceita essa transformação dela. Tem certas coisas da transformação dela que não é descrita, porque ela não consegue olhar para si mesma, mas ela consegue verificar, por exemplo, que a pele dela está criando bioluminescência, ou seja, ela está começando a brilhar. E ela aceita que ela vai se transformar, abre mão da ideia de sair, e ela continua, vou virar a espécie que eu virar aqui dentro. Então existe muita coisa que fica aberta porque ela para de escrever o diário, a gente para de acompanhar a história dela nesse ponto. A ideia desse livro não é eu ver essas explicações todas, é eu pensar sobre isso. Afinal de contas, existe essa sugestão de que ela vai virar um outro animal. Um outro animal assim, que a gente vê no dia a dia, um golfinho, um urso. Qual é o problema de virar esse outro animal? Nós viramos tantas coisas no decorrer da nossa vida que o Vinícius que eu sou hoje não é o mesmo Vinícius que eu era 10 anos atrás. E se eu virar um animal que está bem na natureza, por que isso seria necessariamente tão ruim? Por que isso necessariamente seria tão diferente dessa transformação que eu vivo no meu dia a dia? Na verdade, eu acho, inclusive, o filme tenta responder perguntas demais que ficam no final do livro, e eu acho que o filme segue um caminho que não é tão legal. Eu já vi o filme também, eu li o livro, e quando eu li o livro, eu ia pensando assim, poxa, o filme tentou refletir isso de uma forma diferente que eu não gostava muito, como tentar explicar cientificamente que o DNA das coisas estão mudando. Eu não sei se o filme estava tentando crescer em cima do livro ou se isso está nas continuações. Eu não consigo ler vários livros de uma vez, gente. Por isso, mês que vem, vou fazer um vídeo sobre Autoridade, a continuação, o segundo volume, e depois, daqui a 2 meses, sobre Aceitação, o terceiro volume. E eu espero que, se vocês tiverem interesse, acompanhem, leiam o livro. Se vocês não tiverem interesse, tudo bem. Leiam pelo menos Aniquilação, e se vocês gostarem ou não, vejam o vídeo sobre o Autoridade. Eu estou recomendando, achei muito legal, eu gosto desse tipo de ficção bizarra, ou de novo estranho, como é descrito pelo gênero. O que você achou? Você achou que a minha explicação foi boa? Você teve uma leitura diferente? Você gostou desse livro? Você ficou com vontade de ler ele? Comenta aí abaixo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você quiser ver novos vídeos, aperta o sininho aí para ver notificações. Toda semana a gente tem um vídeo novo. Semana que vem a gente vai ter uma a mais e até lá. Eu esqueci de botar para gravar. Esqueci de botar para... Vamos lá.